seja engrandecido e glorificado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Paz, amados. Tem ruim no meu sapato, mas já é de Deus, né? Já é bom a gente ter zelo pela casa do Pai, pelo altar dele, né? E hoje a palavra que o Senhor tem para nós realmente é algo bem tremendo, né? Vamos falar sobre alianças. E pelo que o Senhor tem mostrado, né, o que a gente vai receber semana que vem, através do pastor Adriano, já é uma construção do que Deus está fazendo e vai ser tremendo também. Então, acredita que Deus sabe o que faz, né? Então, o Senhor vai falar com nós essa noite sobre aliança, sobre a verdadeira aliança com o Pai, na verdade, né? As evidências dessas alianças e as alianças desnecessárias que a gente faz. Então, não fique pensando naquele que não veio hoje, que eu sempre oro ao Senhor, Pai, traz aqueles que vão dar uma resposta para a Tua palavra, para aquilo que Tu tem para nós, porque eu tenho conversado com algumas pessoas daqui e eu vejo a necessidade de que realmente Deus tem de trazer essa palavra para nós, né? Através de reis da palavra, né? Reis da Bíblia, ali em 2 Crônicas, ele nos traz exemplos de alianças desnecessárias que a gente já fez, de coisas que a gente precisa repensar, de coisas que não nos cabem mais e a gente precisa renovar, ou alianças que a gente já quebrou e precisamos restaurar, ou alianças que realmente não cabem mais a nós nesse novo tempo. Então, é algo bem específico da parte de Deus. Então, cada um que está aqui, eu creio que o Senhor conta com vocês para essa palavra, uma resposta da parte de cada um de nós para essa palavra. Você que está assistindo na live também, e os que ainda vão assistir, né? Então, só vou orar mais uma vez, vamos fechar nossos olhos só para calmar um pouquinho, porque olha, a oração do meu excelentíssimo já é suficiente, né? Meu pastor, meu esposo, mas vamos orar mais uma vez. Pai amado e querido Deus, queremos te agradecer por essa noite, Senhor, por essa palavra. Que seja apenas o Senhor falando aqui neste lugar, Senhor. Torna a nossa mente cativa a Ti, Senhor. Elimina no nosso meio toda a distração, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Tu és poderoso e suficiente para cuidar, Deus, de cada um aqui, de nos tornar realmente atenciosos à Tua palavra, para trazer clareza às nossas mentes, Pai. Eu peço a Ti que em nome de Jesus nós vejamos a Tua luz, que todo mal se renda a Ti, né, que a gente possa ouvir a Tua voz, que a Tua presença seja densa nesse lugar, que nós possamos Te sentir, Senhor, em nome de Jesus, que muralhas caiam neste lugar, que nada possa nos separar de Ti, do que Tu tem para nós nessa noite, porque não há nada igual a Ti, Senhor. Não é nada maior do que Teu nome, Jesus. E nós queremos render a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma a Ti nessa noite para Te ouvir, Senhor. Para sermos fiéis àquilo que Tu colocou no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor trouxe 3 reis para falar com nós nessa noite, né? O primeiro rei, ele vai falar lá em 2 Crônicas 14, que é o rei Asa. Né? Ele foi um rei que era muito bom, que fez o que era bom aos olhos do Senhor inicialmente, né? Ele começou eliminando a idolatria, né, do meio do povo. Isso é algo bom, porque a gente sabe que o Senhor, o que Ele espera de todos nós? Qual que é a primazia, aquilo que Ele realmente quer de nós? Ele quer o nosso coração. A centralidade do nosso coração, onde nada mais importe, onde nada mais ocupe o espaço único que é dele. Então, rei Asa começou bem eliminando a idolatria do meio do povo. Ele era o rei de Judá, né? Então, ele ordenou também que todo o povo se voltasse ao Senhor. E isso é muito importante, porque toda liderança e todos nós, como cristãos, nós somos chamados a realmente não só termos a nossa vida com Deus, sermos um cristão, mas sempre que influencia outro, como o pastor falou no culto passado, a gente ser luz onde a gente estiver. Se você tem liderado, se você trabalha, se você está em qualquer ambiente, você sempre vai levar as pessoas a Cristo, a fonte, né? E isso é muito importante, da gente realmente falar ao Senhor, falar do Senhor para as pessoas, levar elas aonde que elas podem se aprofundar no Senhor, na palavra de Deus, através da oração. Né? Não criarmos pessoas à nossa volta dependentes de nós mesmos, porque nós somos falhos. E quando a gente falhar com essas pessoas que a gente tem trazido a Cristo, muito provavelmente a aliança delas com Deus não vai prosseguir, não vai perdurar, não vai se manter.
porque a aliança dela estava baseada no teu testemunho, na tua palavra, no teu ensino do que tu carregava. E quando a gente leva os nossos liderados, as pessoas que sofrem influência do nosso testemunho a Cristo, diretamente na fonte inesgotável, independente das tuas ações e das tuas atitudes, ela vai se manter, porque elas foram na fonte, elas sabem que eu sou falha. Eu posso ensinar muitas mulheres, eu posso conversar com muitas pessoas, mas quando elas me vê pisando na bola, elas vão saber, não, ela falhou, porque ela é um ser humano, ela pisou na bola, ela não deveria ter feito isso, mas Cristo não falha. Então, diante dessa falha dela comigo, que eu percebi, que eu vi, ou com outras pessoas que eu gosto, que eu conheço, é natural, que eu espero que ela se arrependa, espero que ela volte a buscar o Senhor, mas isso não vai abalar o que eu venho buscar no Senhor. Tem um testemunho muito incrível nisso, que foi uma amiga minha, que se converteu há pouco tempo, e de cara ela tomou uma maior lambada, assim, né, no ministério que ela resolveu fazer parte. Ela foi muito rejeitada pelo jeito que ela é, porque a gente é chamado a vir como está, né? Então nem sempre a gente vai vir no padrão crente de ser, ou pelo menos que a gente espera que tem que ser, né? Então ela, na sua autenticidade, no seu jeito, com o que ela tinha para vir a Cristo quando ela começou, infelizmente no ministério que ela resolveu congregar, ela foi extremamente rejeitada. Mas o que me impactou foi a postura dela, porque ela é uma pessoa que eu converso muito. E eu tenho esse hábito, eu tenho isso comigo. Leve as pessoas à fonte, leve as pessoas a Cristo, leve as pessoas à palavra. Então ela disse para mim, olha, diante de tudo isso, eu não estou indo lá por causa delas. É triste porque são as minhas amigas, são as pessoas que eu fui acolhida, mas eu não vou lá por causa delas, eu vou por Cristo. E hoje está bem, essa fase passou, as coisas mudaram, ela está servindo e está bem. Porque ela permaneceu, ela começou o relacionamento dela na fonte correta, e não nas pessoas, porque as pessoas falham com a gente. Então essa foi uma das lições que o rei Asa fez, que realmente é esperada, né, de líderes, de nós cristãos. Depois o Senhor os livrou dos etíopes, né, com uma grande vitória. Também deu para ele muitos despojos, que está ali no verso 11 e 15 do capítulo 14 de 2 Crônicas, né? Senhor, além de ti, foi ali o clamor de Asa ao Senhor, né, pedindo socorro. Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. E ali no versículo 15 fala, né, também atacaram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. A grande vitória e os grandes despojos que Deus deu, por quê? Porque toda vez que a gente resolve confiar no Senhor sobre algo que a gente não tem domínio, ou não vê uma forma de aquilo ali, de resolver aquilo ali, o Senhor sempre vai nos dar, além de batalhar as nossas batalhas, Ele ainda vai te dar sempre muito mais do que tu pensa ou pede. A gente tem uma visão muito limitada de quem Deus é e do que Ele pode fazer. Mas se como ele ali, diante de uma batalha, como eram, eles eram um exército muito numeroso, apesar de que Asa realmente tinha ali os seus, né? Mas mesmo assim, era uma multidão muito grande, era um desafio muito grande para ele. Mas ele correu ao Senhor e disse, Senhor, ninguém pode contigo. Só tu pode vencê-los, a gente por nós mesmos nós não temos o que fazer. E o Senhor deu, além de uma grande vitória, muitas recompensas para eles, né? Porque a confiança do Senhor sempre vai valer muito a pena, né? Depois dessa vitória, dessa dependência, ele recebeu um profeta que afirmou a aliança dele, né, de Deus com Judá, com Asa, com o reino, mas deixou claro com o rei Asa que enquanto eles estivessem buscando ao Senhor, efetivamente o Senhor estaria com eles. Que se eles também resolvessem deixar o Senhor, ele os deixaria. Então, Asa decidiu destronar sua mãe do título de rainha-mãe, pois ela criou uma imagem para adorar a deusa Azera. Ela era idólatra, né? Então, nesse exemplo, a gente vê que muitas vezes, diante da palavra que Deus nos dá, a gente vai ter que, às vezes, desagradar, né, certas pessoas que estão no nosso ciclo de confiança. Porque a gente sabe que quando você casa, família é o seu cônjuge e seus filhos. Pais e irmãos são parentes. Amém? Então, a gente percebe muitas pessoas com dificuldade de sair desse lugar, de virar essa chave. Ainda continua com uma certa dependência de pai e mãe. Ou prioriza o pai e a mãe, mas não o cônjuge e os filhos. Isso é uma chave que nós temos que virar, porque às vezes os pais
por mais bênção que sejam, vieram até aqui, mas daqui para frente é outra história. É outra coisa. Por isso que a palavra de Deus diz, inclusive, que muitas vezes a gente vai aborrecer pai e mãe. Vamos desonrar jamais, porque isso é até um mandamento. Nós temos que honrar pai e mãe. Desonra não se enquadra na mesma questão. A questão é que quando Deus te falar algo, você vai, eu preciso de ti, Jackson, que em nome de Jesus tem um povo lá no sertão que precisa do que tu carrega. Precisa do ministro de louvor com essa sensibilidade. Mesmo que tu tenha tua filha, leve ela junto, vai ser bênção. Os pais muitas vezes nessa, né? Não, filho, pelo amor de Deus, isso é coisa da tua cabeça. Capaz que tu vai para uma cidade que tu não conhece, lá que não tem quase assistência, não tem assistência mínima. Como é que tu vai levar tua filha? Como é que tu vai criar eles? Mas se Deus te direcionou para algo, nessa hora, o que a gente faz? Escolhe a palavra de Deus ou fica com a palavra dos pais ou de quem estiver próximo da gente? Muitas vezes até os nossos próprios líderes e pastores, nesse caso, pode te dizer, não quero perder um servo, capaz, fica aqui. Isso aí é coisa da tua cabeça, Deus não te falou nada disso. Todo o nosso caminhar com o Senhor vai exigir de nós momentos decisivos, onde Deus vai falar com você claramente e você vai ter que decidir, ou é em Deus ou é em pessoas. O que você vai escolher? Nós temos que ter essa sensibilidade. Nunca mais vou escutar ninguém. Não, pelo contrário. É muito importante você ter o coração aberto, principalmente para os teus pastores e líderes, porque Deus sempre vai falar através da vida deles. Mas vai ter momentos que o Senhor vai testificar algo no teu coração que Ele não vai testificar nos demais. E você vai ter que ter paz para fazer isso. Isso aconteceu comigo quando eu vim para cá congregar, porque eu não estava me relacionando com o Gilvan. E eu sentia no meu coração uma convicção que eu deveria estar aqui. Que esse lugar ele precisava de mim. Do que eu tinha na minha simplicidade, porque a gente não estava se relacionando, né? Era algo que a gente tinha que querer, e no momento a gente não queria. Então, eu vim mesmo assim, eu cheguei para o meu pastor, que eu não tinha motivo nenhum para sair de lá, eu chamo eles de pais até hoje, e falei, pai, eu sinto que eu tenho que transicionar, o pai me abençoa? Ele disse, sim, filho, eu te abençoo. Eu não conheço para onde tu vai, mas eu sinto que se tu tá nessa convicção, se Deus falou contigo, é o melhor para ti, eu te abençoo, vai. Há momentos da nossa vida que as pessoas em volta não vão entender o que Deus tem falado com você. Mas você precisa ter essa sensibilidade da voz do Espírito Santo, da palavra dele, e saber quem você vai ouvir. O mais importante sempre é você e o Senhor. Se ele tiver que recomeçar com você em qualquer lugar, você precisa da voz dele e da presença dele e de quem ele colocar do teu lado. E muitas vezes vai ser sozinho, e isso não quer dizer que é fracasso, recesso, retrocesso, ou qualquer coisa do tipo. Se Deus tem algo para você, Ele vai te frutificar e vai fazer grandes coisas onde você estiver. O que a gente não pode negociar ou perder é a voz e a direção do Senhor, amém? E ali em o testemunho ali dele destronando a mãe, está ali em 2 Crônicas 15, o versículo 15 e 16. Continuando ali em 2 Crônicas 16, a gente vê então que depois de todo esse mover que Deus fez na vida do rei Asa, livrou eles ali dos etíopes, né? Afirmou que estaria continuando ali com eles. O que aconteceu? O rei Baasa de Israel resolveu, dominar ali Ramá, que era literalmente assim a entrada o que controlava a entrada e a saída de Judá. Então eles ficaram sem ter como entrar e sem ter como sair. Nesse momento, o rei Asa, em vez de recorrer ao Senhor primeiro, o que ele fez? A gente vê ali no versículo, acho que não notei aqui, mas ali no capítulo 16 de 2 Crônicas, ele fala que em vez de consultar ao Senhor como ele fez nas outras vezes, ele pegou bens da casa do Senhor, bens dele mesmo, e mandou enviar para o rei da Síria, o Ben-Hadad. Entregou para ele e pediu, pode me ajudar? Quebra a tua aliança com o rei de Israel, se aliancia comigo pelo que eu estou te oferecendo e elimina eles ali de Ramá para que a gente possa retornar o nosso acesso, né? E dominar aquela região que é tão importante para nós. E o que isso nos mostra? Muitas vezes Deus confia coisas nas nossas mãos que a gente não precisa estar fazendo concessão. Deus tem uma palavra e um ministério lindo através do pastor Adriano e da pastora Lu.
Mas é a mesma coisa a gente começar naquela angústia, naquela preocupação. Ai, meu Deus, eu acho que eu vou me aliançar lá com o pastor, sabe, de algo totalmente fora, assim, da nossa realidade aqui, que fale uma linguagem diferente, que pregue algo diferente. Porque às vezes a gente tem a tendência a acreditar que se tu não fizer concessão com outras pessoas, o teu ministério nunca vai rolar. Aquilo ali nunca vai sair do papel, você sempre vai ficar trancado no mesmo lugar, porque você está aí num processo onde Deus até te mostrar, até realmente Ele vir te elevar, Ele vir crescer aquilo que Ele tem sobre ti, Ele tem que te fundamentar, Ele tem que te dar uma estrutura sólida. Então tudo é processo. E às vezes no meio desse processo que você estava sendo estruturado, você começa a tirar coisas da casa do Senhor, começa a tentar fazer concessões, começa a se atrapalhar com coisas que você não precisa, se desgastar indo atrás de pessoas que você não precisa, para achar que você precisa dar uma ajudinha para Deus, para viver aquilo que o Senhor tem sobre a tua vida. Foi isso que o rei fez. Porque ele poderia só falar com o Senhor. O Senhor fez muito mais para ele, porque os etíopes eram um número muito maior do que Israel na época. Mas não, ele preferiu fazer concessões com pessoas próximas ímpias, que sequer serviam ao Senhor, do que recorrer ao Pai. E isso a gente faz muitas vezes. Muitas vezes a gente deixa de procurar em primeiro lugar o Senhor, diante daquilo que a gente precisa, diante de uma dificuldade financeira, de uma promoção, de uma mudança de trabalho, de um sim para o ministério, de sim para o serviço, de uma troca, às vezes, de ministério, de cidade, de algo que o Senhor está nos falando. A gente pergunta para todo mundo. A gente assiste 500 mensagens, a gente vê vários vídeos no TikTok, mas a gente não para 5 minutos para se ajoelhar, ouvir a palavra do Senhor e perguntar para o Espírito Santo, o que eu faço diante dessa situação? Diante dessa decisão importante da minha vida, o que eu preciso fazer? Ou talvez até da coisa mais simples, de coisas simples sobre nós, de coisas corriqueiras do dia a dia. A gente poderia simplesmente buscar o Senhor, mas a gente prefere outros meios mais fáceis muitas vezes. E pior ainda quando é com pessoas que não seguem o Senhor, como foi o caso dele, né? Ali depois, no 2 Crônicas 16, 9 e 10, então o Senhor envia o profeta, não sei, Anani, né? E que corrigiu ele, né? Passou para ele então que, olha, realmente aquela aliança que tu fez com o rei da Síria foi uma aliança desnecessária, você não precisava ter feito isso com ele, você poderia ter recorrido a mim, muito mais eram os etíopes do que ele, e você preferiu, infelizmente, recorrer a meios terceirizados, a pessoas que nem sequer conhecem o meu nome, do que pedir a mim. Vocês são meu povo, meus filhos, vocês podem recorrer a mim sobre qualquer circunstância. Então é isso que o Pai tem para nós nessa noite, tá? Exemplos de reis, exemplos de situações, para quê? Para que a gente entenda de forma prática, do nosso dia a dia, o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar, porque a palavra de Deus é um manual de vida. Ela não é simplesmente uma história para a gente conhecer e contar para os outros. Ela é efetivamente para a gente aplicar no nosso dia a dia, amém? Então, mas Asa, ali, infelizmente o rei Asa, ele já, nessas concessões que a gente faz, a gente já ouviu falar que as más companhias corrompem os bons costumes, né? Rei Asa deveria ser um rei temente ao Senhor. Porque ele falou ali que ele afirmou a aliança que ele tinha com ele afirmou ali que eles eram, que o Senhor estaria com ele diante de tudo aquilo que eles fizeram enquanto eles o buscassem. Mas diante dessas concessões, dessas alianças que a gente faz com quem não teme ao Senhor, a gente também perde temor. E esse profeta que o Senhor enviou para corrigir e para exortar ele, em vez dele se corrigir, como Davi fez diante de Naamã, ele se arrependeu do que ele fez, ele viu o erro gravíssimo que ele cometeu contra o Senhor, se recuperou, se arrependeu, voltou a seguir o Senhor e é um homem segundo o coração de Deus. Mas o rei Asa não, ele castigou esse cara que repreendeu ele, que mostrou para ele que ele estava errado. E muitas das vezes quando a gente decide por buscar pessoas e favores e coisas que a gente quer, que são mais fáceis para nós, que a gente está louco para dar aquele jeitinho brasileiro para resolver, a gente não escuta pessoas que querem em amor nos exortar e dizer: ei, eu sei que isso parece mais fácil para ti, eu sei que esse caminho parece bom aos teus olhos, mas não é isso que o Senhor tem para ti. Busca o Senhor,
segue o Senhor. A gente teve isso com o Jackson esses dias, né? A gente conversou sobre algo assim que ele estava tão empolgado, e a gente falou, olha, mano, a gente te ama tanto, mas olha, pensa bem. E Deus foi confirmando e foi alinhando todas as coisas, porque a gente ama. A gente sempre vai dar situações diante daquilo que é da palavra do Senhor, do melhor para você. Então, muitas vezes, em vez de você se alegrar com a correção, com aquilo que a gente traz ao teu coração, para que você entenda que esse caminho não vai dar bom, não é dessa forma que o Senhor tem para você, o que a pessoa faz? Fica braba, fica triste, fica magoada, né? Isso vai gerando uma raiz de amargura, que futuramente gera contenda, e vai crescendo, e algo sem necessidade, porque toda correção que vem da parte do Senhor é bênção para a nossa vida, é um cuidado do Pai conosco, né? E seus atos finais ali, ele também adoeceu, e nessa doença também ele não buscou o Senhor, ele simplesmente buscou os médicos, e por fim acabou falecendo. Não que a gente não deva buscar os médicos, né? Então até Catefinha, tadinha, né? Foi para o hospital hoje à tarde, mas o que a Rogéria fez primeiro? Oramos por ela. Oramos, declaramos, oramos, mas como ela foi piorando, né, que em nome de Jesus foi só uma virose, ela já está até melhor, mas ela foi para o médico com ela, foi buscar os recursos que a gente tem, que são necessários, mas a nossa primeira opção tem que ser sempre o Senhor. Ele sempre tem algo específico para nós, né? E às vezes a gente se questiona, né? Poxa, o rei Asa foi alguém que viveu tantas coisas no Senhor, viveu livramento, eliminou a idolatria do meio do povo, guiou o povo de novo para os caminhos do Senhor, fez tantas coisas boas, teve uma palavra do Senhor. Pensa o Senhor afirmar para ti, olha, eu estou contigo, eu sou com vocês, eu estou aqui, eu estou afirmando vocês, deu muitas riquezas para ele. Mas aí a gente fica pensando, poxa, por quê, né? Como é que pode uma pessoa, depois de ter tantas experiências, ainda voltar atrás e negociar princípios tão fundamentais numa aliança com o Senhor, né? Essa resposta está ali em 2 Crônicas 15, no versículo 17, que diz assim: os lugares altos, porém, não foram tirados de Israel. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a vida. Esses lugares altos são os lugares que eles faziam idolatria. Então, o rei Asa fez muitas coisas boas e eliminou boa parte da idolatria de Israel. Mas ali mostra que em alguns pontos ainda havia lugares para idolatria diante de Israel. Então, Deus, ele nos chama a ser íntegros, inteiros de coração perante Ele, onde nenhuma área da nossa vida a gente negocie princípios. Porque essa parcialidade em seguir aos caminhos do Senhor, ela sempre vai sutilmente quebrando e eliminando fundamentos do princípio que a gente tem com o Senhor na aliança. Porque nós estamos na segunda aliança, nós estamos numa nova aliança. Só que essa nova aliança tem tantos princípios quanto a primeira. Os princípios são inegociáveis. Então a gente sabe que se a gente começa nessa parcialidade para agradar pessoas mais do que agradar ao Senhor, a gente vai inevitavelmente negociar princípios fundamentais, e isso não nos cabe mais. O Senhor quer que nós tenhamos um coração íntegro, um coração inteiro diante dele. O segundo rei é seu filho Jeosafá. Também se tornou muito próspero, né? Porque Deus também confirmou o seu reino. Ele também andou nos caminhos do seu pai. Levou príncipes e sacerdotes para ensinar a palavra de Deus ao povo de Israel. Ou seja, ele foi um pouco mais intenso do que o pai dele, né? Levou príncipes e sacerdotes para fundamentar o povo na palavra de Deus mesmo. Leu o livro lá da lei que eles tinham na época. Ele se tornou um rei muito temido, né? E fortificou ali a cidade de Judá. E assim como o pai, ele também, né, fez alianças com pessoas erradas, infelizmente, né? Ele se aparentou com Acabe. Muito provavelmente, né, casou provavelmente com uma das filhas dele, porque essa forma que eles tinham de se aparentar na época por ter várias esposas, né? E Acabe a gente sabe que é um rei ímpio, que fez, infelizmente, um rei de Israel muito ímpio, que fez várias coisas muito graves perante o Senhor, né? E diante dessa aliança que ele fez com o rei Acabe chamou ele para uma guerra, para uma luta, né? Que está ali em 2 Crônicas 18, do 3 ao 4, né? Ele chamou ele para lutar ali contra Ramote Gileade, né? E Josafá fez algo que a gente faz muito. Diante de algumas situações que a gente tem, se alguém te perguntar alguma coisa, o que a gente faz primeiro? Ah, sim, eu quero. Não, pode deixar, eu vou.
Mas qual que era a primeira postura que a gente deveria ter? Perguntar ao Senhor, vou ou não vou? É ou não é? Ah, é uma oportunidade muito boa, meio claro que é de Deus, vai saber. Só o Senhor que sabe o tempo e o modo que Ele tem para te apresentar e os lugares que você tem para ir. Então, Jeosafá primeiro disse sim, se comprometeu efetivamente com Acabe, e depois ele disse, mas vamos consultar ao Senhor. Mas a gente já sabe que os profetas que haviam com Acabe não eram profetas do Senhor. Então, eles foram lá, né, fazer a consulta ali em 2 Crônicas 18, no 13 e no 4, ele fala assim, Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá, né? Você vai comigo a Ramote de Gileade? E Josafá respondeu, sou como você é, e o meu povo é como o seu povo, iremos com você à guerra. Aí depois Josafá disse mais ao rei de Israel, consulte primeiro a palavra do Senhor. Então já começou errado, né? Mas Acabe, por ele ser ali cercado de falsos profetas, né? Os 400 profetas que ele tinha na época disseram o quê? Vai que vai ser sucesso, vai dar tudo certo, pode ir. Mas Jeosafá, ele tinha intimidade com o Senhor, ele conhecia a sua palavra. E ele sabia que Acabe era um rei ímpio, que com certeza aqueles profetas não falavam em nome do Senhor. Então o que ele falou? Não tem mais nenhum profeta aqui? Não tem alguma pessoa que a gente possa consultar que realmente fale a verdade? Aí o rei Acabe falou, até tem, mas ele nunca profetiza nada de bom. Por quê? Um profeta do Senhor jamais vai falar algo, vai concordar, né? E ser amável, amigável com o ímpio. Por quê? Porque ele fala em nome do Senhor. Eu não posso bater nas costas e dizer que está tudo bem com uma pessoa que a gente sabe que está caminhando de forma ímpia, de forma errada, contra os princípios da palavra. Então, mandaram chamar Micaías, né? E ali eu acho que está no versículo 6. Ah, não, é quando ele pergunta, né, se tem mais alguém para consultar isso. Aí ali no versículo 16 e 17 do capítulo 18, ele fala, chamaram Micaías então, mas Micaías ainda foi alertado, vê se fala coisa boa, porque todos eles falaram coisa boa. E Micaías falou o quê? Olha, eu só vou falar o que o Senhor colocar na minha mão. Eu não vou falar nada diferente da palavra de Deus. Então ele falou, vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse, estes não têm dono, que cada um volte em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? E daí Micaías acabou contando para eles ali que na verdade aquele engano que veio diante dos profetas foi um plano do Senhor. Porque o próprio Senhor falou para ele que disse, ei, quem vai enganar o rei Acabe? E ele aí se apresentou um espírito e falou, eu vou espalhar mentiras no meio dos profetas para que todos eles falem o engano. E foi o que aconteceu. E daí o rei Acabe, né, por ser um ímpio, claro, o que ele fez? Mandou prender Micaías e disse, deixa ele preso, que ele só vai ser solto quando eu voltar em segurança. E o que Micaías fez? Se tu voltar em segurança, eu não falei no nome do Senhor. Por quê? Porque ele sabia quem ele era, ele sabia o que o Senhor estava fazendo. E muitas vezes, nós, como conhecedores da palavra, estamos no meio de situações difíceis, que a gente vê pessoas muito queridas e muito boas, às vezes com atitudes reprováveis diante do Senhor, e a gente não fala. A gente não fala especificamente coisas simples que a gente sabe que se o Senhor estivesse ali, com todo o amor do mundo, o Senhor falaria. Por quê? Porque você quer se aparecer, você quer magoar o irmão? Não. Mas é porque às vezes a gente precisa ser lembrado que há comportamentos naturais diante das nossas raízes, às vezes de dor, de mágoa, de tristeza por algo, ou às vezes por ter um dia mal. A gente precisa ser lembrado muitas vezes pelos irmãos como uma família, que a gente, essa tua atitude, essa tua fala, esse teu comportamento não está legal. Isso não agrada o Senhor. Então, Micaías não teve medo. Micaías falou e liberou exatamente o que o Senhor falou diante do rei, e isso lhe custou ali ser preso, né? Mas assim como ele falou, assim o fez, né? E para piorar, Jeosafá se aliançou, né, com Acabe, um rei que é ímpio, e nos demonstra nesse texto o quão é perigoso estarmos aliançados com pessoas enganosas como Acabe.
Porque diante da palavra de Micaías, ainda que o rei ficou bravo, ele prestou muita atenção. Ele temeu ao que Micaías falou. E o que ele fez? Como uma amizade enganosa que ele era, ei, vai tu com as vestes reais, eu vou me disfarçar. Olha só, diante daquela palavra, se ele era o cara, se ele sabia que os profetas dele eram os bons e que ele estava fazendo o que era certo, era para ele sem medo com as vestes reais. Eu sei o que eu estou fazendo, mas não. Ele botou no amigo que ele tinha acabado de se aliançar, vai tu no meu lugar, pensando no bem-estar dele. Que é o que acontece. Quando a gente tem próximo de nós alianças desnecessárias que o Senhor não nos pediu para fazer, amizades enganosas que o Senhor não me pediu para ter, elas vão nos colocar em lugares como Acabe fez com Jeosafá. Você está ali no maior amor, no maior carinho, meu, eu gosto tanto, eu amo tanto, meu. E a pessoa, quando o negócio aperta, quando o negócio vai ver, o que ela vai colocar? Ela vai colocar você para pagar o pato, ela vai colocar você em saia justa. E você vai acabar pagando um preço de algo que você nem queria ter começado. Você simplesmente foi se solidarizar com a pessoa e acabou sobrando coisas para você que não deveriam. Então a gente tem que ter muita sensibilidade no Senhor das alianças que a gente faz, das amizades que a gente tem, das companhias que a gente convive. Não, ninguém é perfeito, com certeza ninguém é. Mas é melhor sermos verdadeiros um com o outro do que a gente quer, do que a gente espera, e de sabermos a verdade de quem está ao nosso lado, se é para continuarmos com nós ou não, do que nos colocarmos nesse tipo de situação. Porque muitas vezes Deus tem um grande plano para a sua vida. O que tem te atrasado não é as pessoas lá fora, é as pessoas que estão do teu lado. Tetos do seu lado te impedindo de florescer, de frutificar, de expandir, de viver os processos que você tem para viver. Deus sabe tudo o que Ele tem para a nossa vida. Então, que diante dEle nós apresentemos todas as áreas da nossa vida. Tudo aquilo que a gente tem feito, tudo aquilo que a gente se aliançado, iniciado, aceitado, começado, para que Ele faça uma reestrutura, para que Ele nos mostre, olha, isso está no lugar, isso não está, isso deve, isso não deve, para que a gente recomece esse novo tempo, de novo, com realmente algo novo. Da parte do Senhor, alinhados com aquilo que o Senhor tem para nós e eliminando realmente o que não deve ser, porque a gente nunca vai perder em estarmos onde deveríamos estar diante do Senhor. A gente só tem a ganhar. Ali eu já falei, né? Então, continuando ali em 2 Crônicas 19, do 6 ao 9, Jeosafá, claro, foi repreendido pelo Senhor, né? Por ter feito uma aliança que não deveria com o rei Acabe, mas o Senhor reconheceu e falou para ele, eu sei que tu tem um coração temente, eu sei que tu é uma pessoa que me busca, mas cuide nas alianças que você faz, porque é isso que o Senhor quer. Ele não quer impor julgo a ninguém, ele só quer nos dizer, ei, pergunta para mim, vem buscar em mim quem tem que caminhar com você ou não, quem tem que continuar ao seu lado ou não, para que você realmente vá livre, leve, direcionado, fluindo naquilo que eu tenho para ti. Então, o que Jeosafá fez? Ele levantou juízes diante do povo, né? Para julgar as pessoas ali com juízo, com justiça, em amor, até as pessoas de Israel, né? Que quisessem se apresentar ali, isso está ali no verso 10, né? Toda vez que chegar até vocês uma causa de seus compatriotas israelitas de outras cidades, seja de homicídio, seja de outra violação da lei, nos mandamentos, dos decretos e dos estatutos de Deus, advirtam-nos para que eles não pequem contra o Senhor, a fim de que a ira dele não venha sobre vocês e sobre eles. Se agirem desse modo, estarão livres de culpa. E mais para frente, o que aconteceu com Jeosafá? Que faltava, né? Ele ainda não tinha sido atacado por ninguém, né? Então, os moabitas e os amonitas foram atrás deles, né? Decidiram atacar Judá. E o que ele fez? Ele realmente demonstrou que ele depende do Senhor. Ele declarou um jejum diante de toda a nação e começou a buscar o Senhor juntos, né? Mas ele demonstra uma dependência linda diante do Senhor ali. O que ele realmente fez foi algo bem grandioso. Está ali em 2 Crônicas 20, no versículo 12 e 13. E diz assim, ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles, porque em nós não há forças,
para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. No verso 13, Deus responde: todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. Jaaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Jeosafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo e nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. E Deus fez algo tão incrível nessa batalha, tão incrível, que Ele mesmo pelejou. Ele falou para eles assim: vocês não vão precisar fazer nada, vocês só precisam ir. Eu vou fazer todas as coisas. Mas qual é o exemplo de Jeosafá para nós? Ele se decretou jejum, e tu viu ali que todos estavam envolvidos, homens, mulheres, crianças, todo o povo. E eles disseram que, olha, nós buscamos a ti, Senhor, nós não temos o que fazer, nós não temos estratégia, apesar de serem um grande exército também, mas nós não sabemos o que fazer, nós não temos o que fazer, nós dependemos de ti, da tua palavra, porque nós estamos sobre a tua palavra. Então, venha ao nosso socorro, faz algo por nós. Então isso me impactou muito quando eu li, porque Deus me mostrou que toda vez que nós nos chegamos ao Senhor da mesma forma, Senhor, eu estou aqui diante de uma palavra tua, eu continuo em pé por causa de uma palavra tua. Se não fosse uma palavra tua, eu não estava aqui, eu não conseguia continuar, eu não tenho o que fazer. Mas quando a gente reconhece que a gente só consegue as coisas diante de uma palavra do Senhor, Ele faz as coisas sem a gente precisar fazer nada. Ele simplesmente mostra: ei, filha, calma, eu vou fazer. Eu vou fazer. Para vocês terem uma ideia, uma boa parte da minha tarde hoje eu passei no banheiro chorando. Não tem nada a ver com o meu excelentíssimo, ele é maravilhoso, tá? Mas sabe coisas tuas que tu tá demais, que tu não aguenta mais? Por isso que até que eu tô com o meu celular aqui, porque eu nem precisava dele, mas tem o vídeo do meu filhinho. E eu precisava disso hoje aqui comigo. Então tem coisas assim, você não consegue, você não sabe mais o que fazer, você não tem mais o que fazer, e você está saturado e esgotado, porque é difícil você se esforçar, tentar fazer tudo que está ao teu alcance, gastar os teus dias, o teu tempo, tudo que você pode, e você só tem retorno sempre contrário, sempre distorcido. Chega uma hora que você fica assim, ó, pai, ei, eu não sei mais o que eu faço. Entende? Mas o que Deus diz? Filho, você chegou nesse tempo, você não sabe mais o que fazer, você está me dizendo que você precisa de mim, então vem que agora eu vou fazer e tu não precisa fazer nada. Só senta aqui, descansa comigo e eu vou fazer. E Deus faz. Então toda vez que você tiver algo, não espere chegar um negócio grande, não espere virar uma bola de neve. Ao menor dúvida, ao menor questionamento, ao menor detalhe da tua vida que você precisa de uma resposta, de uma solução, de qualquer coisa, chega para o Senhor e fala: pai, ei, sei que tu me deu inteligência, pai, eu sei que eu conheço a tua palavra, mas assim, ó, eu não sei o que fazer, pai, mostra para mim qual é o meu próximo passo, mostra para mim o que eu faço diante da situação. É simples, mas eu prefiro te ouvir agora. O que eu faço? Ele vai vir com a sua doce voz, com a sua palavra, e ele vai te orientar da forma mais simples que você pode imaginar. Ou vai chegar diante de um irmão ali num dia e vai falar algo para você que você diz assim: ó, meu, valeu a pena, isso aí, pai, obrigado. Como eu precisava ter citado isso. Simples. Deus faz grandes coisas de forma simples. Quando a gente também se desarma, para de guerrear e tentar fazer as coisas na força do braço, simplesmente se entrega a Ele e diz: ei, pai, eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei como eu continuo a minha jornada, eu não sei como eu sigo. Mas eu sei que tu tem uma palavra sobre a minha vida, e é sobre ela que eu quero continuar. Mas faz algo. E Deus faz. Olha o que Ele fez diante deles. Foi uma grande vitória. Foi algo incrível que Deus conquistou para eles, né? E no verso 20 ali, né, antes deles estarem indo para a batalha, Josafá ainda encoraja o povo, né, e diz: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros, creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos.
E isso é incrível, né? Quando a gente tem líderes, pastores, amigos do nosso lado que creem no Senhor, que nos encorajam. E é muito gostoso, porque a gente aqui é bem família, né? Para vocês talvez que estão chegando agora ainda não sabem, mas a gente pode chegar aqui aos caquinhos, mas a gente chega aqui, a gente recebe um abraço gostoso, uma palavra acolhedora, e isso é um renovo. Isso é muito bom. Então, quando a gente se cerca de pessoas assim, sabe? Que não esperam você pedir, mas elas já reconhecem o teu olhar, elas te abraçam, elas te amam, mesmo quando você erra, elas não têm medo de te corrigir, de chegar para você e dizer assim, ei, se passou ali, né? Ali tu precisa de conserto, não precisava ter feito aquilo. Isso é gostoso, porque se a gente não se cercar de pessoas que pensam diferente de nós, a gente não vai crescer. Você não vai crescer no meio de pessoas que só dizem amém para o que você fala. Porque você não amplia sua mente. Você não sai da caixinha. Deus é multiforme. Tem noção que nós somos a imagem e semelhança dele, amém? Quem aqui é parecido? Quem aqui fisicamente é igual um ao outro? Ou tem o mesmo temperamento, o mesmo jeito? Não tem ninguém aqui. Cada um é um pedacinho do que o Pai é. Pensa num Deus multiforme. Então as nossas diferenças são necessárias. Elas nos ajudam, elas nos completam, elas nos fazem crescer. Elas geram algo que, se a gente se cerca só de pessoas da mesma visão, não da mesma visão, a mesma visão do que o Senhor tem para nós é necessário. Mas com o mesmo pensamento, com a mesma forma, tu nunca vai crescer. Isso que eu amo quando a gente conversa, né? Cada um pensa de um jeito, cada um fala do lado, e a gente pensa, olha, isso eu realmente nunca tinha pensado, essa forma eu nunca tinha visto. E isso é a beleza da multiformidade de Deus, né? E ali também Deus recompensou eles e muito, né? No verso 25 fala ali o tanto de despojo que eles trouxeram para casa, né? Mas Jeosafá, assim como seu pai, também não foi íntegro, inteiro de coração perante o Senhor. E isso está ali no verso 33 do capítulo 20. Quando ele diz assim também, os lugares altos, porém, não foram destruídos, porque o povo ainda não tinha disposto o coração para com Deus de seus pais. E isso é algo tão sério. Eu sei que parece chato, né? Repetitivo, mas de verdade é algo muito sério. E isso foi algo que Deus, quando Ele virou a chave no meu coração, doeu, mas foi libertador e é necessário. Gente, diante de coisas que Deus confiar no teu coração, tu vai ter que desagradar algumas pessoas. Mas se elas te amam e entendem a palavra de Deus sobre a tua vida e o que tu carrega, elas vão entender. Isso vai passar. Elas vão entender, não, ela fez para o bem, alguma motivação tinha naquilo ali. Ou se você não entende, pergunta. Por que daquela forma, por que daquele jeito, mas não negocie o que Deus colocou na tua mão, o que Ele te falou, o que Ele te disse, por causa, não, se eu fizer, vai desagradar ali, vai dar desajuste ali, vai ser ruim lá, e isso é muito sério. Você coloca pessoas à frente do Senhor, você negocia aquilo que o Senhor confiou para ti, Ele falou contigo, Ele não falou com as pessoas, e Ele não está castigando ninguém. Mas toda mudança gera um desconforto. Mas o que acontece? A gente senta, conversa e fala. Gente, Deus falou isso no meu coração. Eu sinto que a gente tem que caminhar dessa forma. A gente sabe que esse é um novo tempo, tantas mudanças que a gente tem vivido, e são coisas boas. E tem pessoas que realmente chegam para nós e falam, olha, vocês mudaram aquilo ali, a gente estranhou, o porquê disso? A gente conversa, olha, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Ah, entendi, amém, glória a Deus. E também porque às vezes vocês têm opiniões diferentes e podem agregar coisas que vai ser bênção para nós. Mas diante de algo que o Senhor direciona, a gente não pode negociar. Com essa preocupação, né, incansável, incessante de desagrado às pessoas. O Senhor vai tratar com as pessoas. O Senhor vai testificar no coração das pessoas, porque Ele não é um espírito de confusão. Então Ele sempre alinha todas as coisas no tempo dele. Mas tenha temor ao Senhor. Por isso que Ele é o princípio da sabedoria. Entre qualquer pessoa e a palavra do Senhor sobre a tua vida, fique com a palavra do Senhor sobre a tua vida. Quem te ama e acredita no que tu carrega, vai se adaptar. Vai entender que não. Isso eu acredito que se Deus direcionou, tem um propósito. E vamos ver no que vai dar. Nós vamos passar juntos. Entende? Mas o Senhor, Ele realmente nos diz que o temor a Ele é o princípio da sabedoria, por causa desses detalhes. O negociar, deixar vestígios de coisas no nosso coração que não deveriam,
porque a gente às vezes quer desagradar pessoas ou negociar princípios para não desagradar pessoas, é algo muito sério. É algo que a gente realmente precisa ter uma seriedade no nosso meio, no nosso coração particular, nas áreas da nossa vida. Como eu já passei uma vez, o Senhor me cobrou mesmo, que eu negociava coisas que Ele já tinha me falado, porque pessoas me procuravam pedindo ajuda, mas eram pessoas que eu não tinha que ter mais relacionamento. Então eu tive que ser radical e dizer, olha, não posso mais ter esse contato com vocês, é coisas do meu passado, isso não me cabe mais, e eu preciso ser fiel ao que Deus colocou no meu coração, ainda que isso me custe, porque eu amo ajudar as pessoas. Quem me conhece verdadeiramente sabe que eu abro mão do que eu estiver fazendo para ir atrás, para fazer o que eu posso fazer. Então, mas quando o Senhor tem uma palavra sobre nós, nós precisamos ficar com a palavra que o Senhor nos deu. E ali no versículo 35 e 37, né, fala de Josafá se aliando mais uma vez com Acasias agora, um outro rei de Israel, para fazer barcos ali, navios para Tarsis, né? Mas logo ele já foi exortado pelo profeta Eliezer ali, Deus mostrou que não deu certo, quebrou os navios e cortou a brincadeira. Já te disse que não é para tu fazer alianças desnecessárias, fica na minha presença, deixa isso para lá. O nosso último rei é seu filho Jeorão. Não teve muitos feitos, né? Mas diante, eu acredito, desses vestígios que tanto o avô, rei Asa, quanto Jeosafá, seu pai, deixaram de idolatria no ambiente, isso influenciou grandemente seu filho. Por quê? Um dos primeiros atos de Jeorão como rei foi o quê? Matar seus irmãos e alguns príncipes de Israel. Então ele já começou mostrando a que veio, né? Infelizmente com o coração totalmente corrompido. Então, quando a gente negocia princípios, infelizmente a gente vai deixar um rastro, né, de pessoas à nossa volta que podem se influenciar e achar até respaldo para se comportar como ímpios. Porque a gente entende que quando tu se assume cristão, você não está mais, eu não estou mais correspondendo a Élida aqui, aonde eu vou, não é mais a Élida que eles veem. A primeira coisa que eles vão falar quando eu ser grossa com alguém, ou quando eu pisar na bola, o que que é? Ó, é crente ainda, ó. Diz que é cristã, não é verdade? Ou seja, porque eu não me represento mais, eu represento Cristo. Então, quando uma pessoa que não conhece a Cristo, ou que conhece, mas viu meu mau comportamento, o que ela vai dizer? Para que eu vou para a igreja? Para que eu vou continuar naquele ambiente hipócrita lá? Olha ali, ó. Estava lá ministrando ontem lá e olha aqui o que ela está fazendo hoje. A gente representa Cristo. A gente tem que cuidar muito com os nossos atos. A gente tem que ser realmente íntegro de coração, inteiro com o Senhor, né? E ali no 2 Crônicas 21, no versículo 6 e 7, ele fala assim, né? Andou nos caminhos do rei de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele, e Jeorão fez o que era mau aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança que havia feito com ele, segundo a promessa que ele havia feito de dar uma lâmpada a ele e a seus filhos para sempre. Para a gente ver, né? Nós temos uma facilidade de quebrar a aliança, de pisar na bola e tipo assim, não, já que você pisou na bola comigo, nunca mais. Não tem essa, não convivo mais. Deu para a bola. Falei um dia contigo que era nós, é faixa, não, mas agora acabou. Não, isso que tu fez é imperdoável. A gente tem uma facilidade de quebrar alianças e vínculos. Quantas vezes a gente já repensou a nossa aliança até de matrimônio? Por detalhes bobos, por coisas bobas que a gente passa? Porque é difícil a convivência? Mas Deus nos mostra aqui nesse exemplo do versículo 7 o quê? Nem acontecendo tudo o que aconteceu com o rei Jeorão, sendo raiz, né, de Davi, ali fazendo tantas coisas erradas, se associando a Acabe, matando os irmãos, os príncipes de Israel e instaurando a idolatria novamente diante do povo, Deus fez uma aliança com Davi e ele diz, eu não quebro a minha aliança. Se eu te escolhi, se eu tenho algo para a tua vida, esquece, eu não negocio, eu não quebro a minha aliança. Então eu vou permanecer esperando, gerando e atraindo para mim alguém que vai restaurar a casa de Davi, porque eu fiz uma aliança com meu filho e eu não vou eliminar a geração dele. Vai se levantar alguém que vai efetivamente honrar o meu nome. E ali no... Deixa eu ver, o 6 e 7 a gente já leu, né?
mas Deus jamais deixará sua aliança, né? Ele permanece fiel, né? Então Elias repreendeu Jeorão, né? Falou das consequências que se daria diante de tantas coisas que ele estava fazendo, porque ele representava, né, uma aliança com o Senhor também. Mas a gente sabe que viver em rebeldia nunca vai dar boa coisa, né? A gente tem uma dorzinha no coração cada vez que a gente vê ações de rebeldia, de contenda, que é o que o Senhor abomina. Por quê? Porque a gente sabe que não é a gente que vai sofrer, entende? É a pessoa. E a consequência é tão, tão, tão dolorosa. Ela é tão, tão forte. A gente tem que pensar em todo o tempo, rever em todo o tempo. Eu estou honrando, eu respeito, eu realmente acredito nas autoridades que o Senhor constituiu sobre a minha vida? Eu realmente respeito os meus líderes, né, aqueles que o Senhor colocou sobre a minha vida? Eu tenho honrado a vida deles? Porque senão é melhor orar ao Senhor e buscar estar sobre uma autoridade que você honra, que você ama. Porque a consequência de viver a rebeldia diante de um lugar que você não ama, que você não honra, que você não respeita, é muito difícil. Ela traz esterilidade para você e as áreas da tua vida. Então, às vezes, a gente está andando em círculos e não sabe por quê. Às vezes é pelo simples fato de ter outras pessoas e, sabe, não estar mais com o coração em determinados lugares, não conseguir mais conciliar as ideias com determinados lugares. Então, é melhor a gente sempre estar, não, eu sinto paz nesse lugar. A gente aqui, a gente é uma família, a gente se dá super bem. Mas às vezes você que ainda está buscando, ainda está pensando, ou ainda não tem assim um tempo de caminhada com alguém, sempre pense, olha, eu consigo me ver debaixo dessa autoridade? Eu consigo me sentir aliançado com essas pessoas? Eu consigo? Eu consigo? Porque principalmente nós, né? Nós somos novos, a gente tem 36 anos. Mas o Senhor sabe o porquê que Ele nos colocou aqui. Porque não é questão de idade, é questão de experiência, é questão do que o Senhor faz na nossa vida. Porque as experiências que nós temos foi o Senhor que nos deu, a duras penas a gente passou e está aqui. Então se a gente está aqui, a gente tem algo para agregar e para auxiliar cada um de vocês. Então o Senhor sempre sabe o que Ele faz, mas nós precisamos sempre sondar o nosso coração, para que a gente não venha cair no engano de ficar às vezes em lugares que a gente não consegue honrar. E só uma curiosidade ali, Acasias foi o filho mais novo, né, que assumiu depois de Jeorão, porque ele teve um reinado bem breve, já que ele foi um rei ímpio, né, idólatra. Mas Deus levantou Jeú para eliminar os descendentes de Acabe, né? Então todos eles morreram e Atalia, mãe de Acasias, é que acabou reinando, né? E acabou também matando ali todos os príncipes, né, de Israel, mas esconderam Joás, né, na casa do Senhor. E não sei se você sabe, Joás é o rei que assumiu o reinado com 7 anos. Ele foi escondido na casa do Senhor e durante ali o sacerdote acompanhou ele e ele reinou com 7 anos de idade. Então, por que eu trouxe essa curiosidade para vocês, essa continuação dessa história? Porque às vezes Deus tem algo para você e você se sente incapaz de continuar. Você pensa, não, eu nem tenho tanta experiência, eu nem tenho o que passar para as pessoas, eu não tenho o que ministrar, eu não posso abrir um GC na minha casa, eu não tenho como ministrar a vida de ninguém ou agregar em algo aqui na igreja, no ministério, porque eu não me sinto capaz, eu não tenho essa maturidade, ou sei lá o que precisa, né, essa coisa que a gente acha que precisa para fazer algo para o Senhor. Todos nós temos. Se um menino de 7 anos, diante de uma orientação, como todos nós somos aqui orientados, conseguiu exercer um grande reinado, nós também conseguimos. E nós, como igreja ministério, nós precisamos e muito que você, como filho da casa, como membro, faça e exerça o seu papel que você foi chamado. Todos os departamentos precisam. Nós amamos cada um de vocês, nenhum fica sem assistência, sem um auxílio ali, um acompanhamento, mas é extremamente importante você saber que não só servir como servos da casa, mas nós acreditamos no ministério que cada um aqui carrega. E tudo que a gente puder fazer para florescer o ministério de vocês e aquilo que vocês carregam, nós vamos fazer. Porque Jesus, aos 12 anos, ele estava lá cuidando das coisas do Pai. Então nós também, diante da nossa estação, daquilo que a gente tem, do que Deus depositou dentro de nós, do que Ele ainda vai fazer diante do nosso sim, nós precisamos nos colocar, entender o quão importante nós somos e o que a gente carrega é necessário para o reino de Deus. Porque nós não somos um clube de um lugar que a gente vem, que eu vejo pessoas que eu gosto, faço as coisas que me agradam e vou para casa e passo uma semana de boa.
Não, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos um exército do Deus vivo. As pessoas aí fora clamam para que a gente manifeste o amor do Senhor. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis e você vai ter que tomar uma decisão. Eu sou cristã, eu creio no Senhor, eu vou interceder e orar contra tudo que isso está acontecendo. Eu vou avançar com o reino de Deus diante daquilo que o Senhor confiou a nós. Ou eu vou me acomodar e simplesmente continuar cheio de desculpas para aquilo que o Senhor já disse que eu preciso fazer. Então o Senhor conta com a gente. Ele falou com nós sobre a aliança, porque Ele realmente espera que a gente se volte nessa aliança para Ele. Que nós entendamos que estamos numa aliança de amor com Ele. E que Ele quer verdadeiramente que a gente prossiga dessa forma. Vamos ficar de pé? Para finalizar, eu quero ler junto com vocês Ezequiel 33, do 30 ao 33, lá na versão H. Isso, obrigado, maravilhosa. Vamos ler juntos? O Senhor disse, homem mortal, quando os dois irmãos israelitas ou na porta das suas casas, eles falam de você. Eles dizem, vamos saber o que o Senhor tem para nos dizer agora. 31. Assim o meu povo está de número para ouvir o que você tem para dizer, mas eles não querem pôr em prática o que você diz. Ele fala bonito, dizem, mas o que querem é ganhar e agir. 32. Para eles você não passa de um cantor de canções de amor, ou tocador de harpa. Eles ouvem o que você diz, porém não façam nada daquilo que você manda. Porém, quando acontecer tudo o que você diz, e vai acontecer mesmo, aí eles ficarão sabendo que um profeta esteve no meio deles. Amém? O que o Senhor tem para nós com esse versículo, quando Ele me mostrou, foi simplesmente dizer que Ele gostaria que a gente botasse em prática os princípios das alianças que a gente vive. Que a gente realmente se alinhe com a palavra que Ele trouxe para nós. Não um peso. Pode pagar a luz, mana? Não como um peso, mas algo como para nos atrair para Ele mesmo. O Senhor tem algo maravilhoso para cada um de nós. Nós vivemos uma nova aliança, uma aliança de amor, mas uma aliança que também conta a intenção do nosso coração. E é essa inteireza de coração, essa integridade de coração é que conta. Então que nós possamos dar uma resposta para o Senhor nessa noite. Pai, eu quero ter essa aliança contigo renovada. Eu sei que tu não quebrou a nossa aliança, porque tu não quebra aliança, Pai, e eu confio na tua palavra. Mas eu, Pai, duvidei no meu coração muitas vezes se eu ainda estava firme nessa aliança, pelas minhas práticas, porque eu tenho falhas, Pai. Eu tenho pesar no meu coração, eu não sei em como a gente está, mas eu quero te dizer nessa noite, Pai, que eu aceito esse renovo dessa aliança. Eu quero viver as evidências dessa aliança onde eu botar a planta dos meus pés. Eu quero mostrar para as pessoas que é prazeroso, que é válido, que é necessário, que é incrível ser cristão. Que é incrível viver na presença do Senhor. Que é incrível ter a tua presença habitando dentro de mim. Que é surreal ouvir a tua voz e sentir o teu abraço quando não tem ninguém perto de mim. Que é maravilhoso, Pai, ter uma família unida no amor em Cristo como a gente tem aqui. Que congregar, estar no corpo de Cristo diante de pessoas que eu amo tanto, é muito mais do que eu pedi, eu pensei. Então, Pai, em nome de Jesus, renova a nossa aliança nessa noite. Aceita, Pai, que a gente venha viver esse novo tempo através dessa palavra. Nós te amamos, Senhor, e nós estamos ansiosos para ouvir o teu coração, para ouvir o que tu tem para nós, inclusive no domingo que vem, que vai ser tão precioso quanto. E para finalizar com o pastor Tiaguinho no outro domingo, que vai ser tremendo também. Então o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor constrói todas as coisas de uma forma tremenda. Pai, nós aceitamos a tua palavra nessa noite, nós queremos dar uma resposta prática nos nossos dias, nós vamos ruminar essa palavra, essa aliança durante os nossos dias, para que a gente possa fazer melhor, Senhor, para que a gente possa te
te mostrar, Pai, que nós não queremos apenas ouvir, como diz o texto. Nós não queremos apenas bater um nas costas dos outros e só ficar de papo em papo. Nós queremos te afirmar que as nossas ações estão em concordância com a nossa fala. Nós queremos testemunhar o teu amor e a tua glória, Senhor, diante das pessoas. Nós queremos manifestar os teus dons de amor, de cura, de fé, de milagres e maravilhas. Pai, toca-nos nessa noite, Senhor. Eu clamo, Espírito Santo, pela tua doce presença. Eu sei que tu já habita aqui, tu tens o controle deste lugar, Senhor, mas em nome de Jesus, torna palpável a tua presença. Torna palpável, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Toca-nos, Senhor, no nosso íntimo. Fala aquilo que só tu tens para falar, Senhor. Se alguém precisar de oração, se alguém sentir que precisa de um abraço, se alguém quer se reconciliar com o Senhor, se alguém quer entregar a sua vida para Cristo, se alguém quer ter uma palavra do Senhor, um abraço do Pai nessa noite, vem para frente, fica à vontade. Você está na casa do Pai, você é livre, amém? Quem quiser se ajoelhar, conversar, fica à vontade. És meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Aleluia. Tudo que você pode cantar isso? É totalmente teu. Você foi comprado por Jesus. Ele pagou um alto preço pela sua vida. Ele derramou o seu sangue para te comprar. Você pertence a Ele. O mundo não tem domínio sobre a sua vida. Satanás não tem poder sobre você, porque você foi comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ele não vai abrir mão de você, meu irmão. Ele te segura firme em suas mãos. É uma promessa dele. As minhas ovelhas eu as tenho em a minha mão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Você está bem guardado, você está bem protegido pelos braços do Pai. Ele te ama. A única coisa que você precisa fazer é se entregar ao amor de Jesus. Você tem essa oportunidade hoje. Se entregue a Ele. Ele está aqui de braços abertos para te receber. Ele não está só te esperando, não. Ele está correndo em tua direção, como o pai na parábola do filho pródigo. Ele vai à tua direção, porque Ele é contigo. Em nome de Jesus, se entregue ao Senhor. Quero voltar ao primeiro amor.
quero ouvir tua voz, meu amado. Quero voltar, Os braços do Pai andar estão de abertos. mãos dadas contigo no jardim. Ele te chama hoje aqui. Vem, filho meu. Eu quero Receba o meu voltar ao primeiro amor. Quero ouvir tua voz, meu amado. Quero voltar a andar de mãos dadas contigo no jardim. Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje, Pai, entregando nossa vida Eu te completamente a Ti. quero. A Tua igreja pertence a Ti. Esse povo aqui pertence a Ti, Pai. Eu te Receba, receba, Pai, cada oração daqui dos presentes. Receba, Pai, cada um dos que estão aqui, Pai, pedindo mais de Ti, pedindo do Teu perdão, Eu pedindo a te reconciliação. quero. Aceita eles, Pai, Mais porque o Senhor que assim os prometeu. tudo, Aceita-nos, Pai, te desejo. porque nós erramos, porque nós caímos Eu te e precisamos de Ti, Deus. Precisamos voltar para os Eu Teus te braços, quero. que é o melhor lugar onde nós podemos estar. Mais que tudo, te desejo. Glórias ao nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Amém.